Oi, pessoal, meu nome é Suzane e eu, junto com a minha amiga Janile, a gente preparou essa videoaula para vocês sobre herança do tipo sanguíneo. Esse tema está alocado dentro da atividade de herança genética e a gente resolveu fazer essa videoaula para ajudar vocês na nossa última atividade de revisão, tá bom? Espero que ajude vocês de alguma forma. A primeira coisa que eu queria falar para vocês é que existem dois principais sistemas de classificação do sangue, né? Que é o sistema BO e o sistema RH. Eu vou começar falando para vocês do sistema BO. Eu separei todo um esquema de cor aqui para ajudar, né? Porque eu sei que pode ficar bem confuso, bem complicado. Então eu separei a cor roxa para o A, azul para o B e vermelho para o O. Bem, nesse sistema há 4 tipos de sangue. São eles: o A, o sangue do tipo B, o sangue do tipo AB e o sangue do tipo O. Existem 3 alelos desse gene: o Izão-Azão, o Izão-Bzão e o Izinho. Nesse sistema existe a codominância entre o IA e o IB. Eu vou explicar para vocês rapidinho com um exemplo. Vocês devem lembrar daquele famoso azão-azão, azão-azinho, azinho-azinho. Nesses alelos a gente tem a questão da dominância, ou seja, o azão é o nosso dominante. Então, por mais que ele esteja em heterozigose, né, que é o azão-azinho, ele continua sendo dominante. E o azinho-azinho é o nosso recessivo. O IA e o IB são dominantes em relação a I. Agora, como assim, né? Bora lá que eu vou explicar para vocês. Para uma pessoa ter o sangue do tipo A, ela precisa ter os alelos dessa forma: Izão-Azão, Izão-Azão, ou Izão-Azão, Izinho. Lembrando que um alelo vem do pai e o outro da mãe. Por isso a gente tem essa variação aqui. Para as pessoas do tipo B é a mesma lógica, só que muda, né? Que é o B, não é o A. Então aqui a gente tem Izão-Bzão, Izão-Bzão ou Izão-Bzão, Izinho. Agora aqui entra aquela parte da codominância que eu falei para vocês. Porque olha, para uma pessoa ser do tipo AB, o alelo dela tem que ser assim: Izão-Azão, Izão-Bzão. Por quê? Porque não tem essa questão da dominância entre eles, sabe? Então, para uma pessoa ser do tipo AB, tem que ser dessa forma. E também é do tipo O, que é o nosso recessivo, né? Izinho, Izinho. Aqui eu coloquei essa imagem para ajudar vocês a visualizar melhor o que eu estava querendo dizer. Então aqui a gente tem os grupos sanguíneos, né? As hemácias dos respectivos grupos sanguíneos. Aqui a gente tem a questão das proteínas que ficam nas hemácias. E aqui a gente tem a questão dos anticorpos no plasma. Vamos focar aqui nessa primeira linha, né? Na primeira linha das hemácias. Aqui, quem é do tipo A? Vocês percebem que tem essas bolinhas verdes, né? Que seria a nossa proteína A. Então a gente tem a proteína A na hemácia. Em quem é do tipo A? Em quem é do tipo B, a gente tem a proteína B, certo? Estão vendo aqui ao redor, representado pelos pontinhos amarelos. E quem é do tipo AB tem ambas as proteínas, tanto a proteína A quanto a proteína B. E quem é do tipo O não tem nenhuma proteína, por isso a gente tem escrito aqui, nenhum. Agora prestem atenção aqui nessa parte, na parte de anticorpos. Quem é do tipo A vai produzir anticorpos, né, contra o B, certo? Porque não faria sentido, né, tu ter a proteína do tipo A e ter o anticorpo, né, contra o A, não faria sentido. Então a mesma coisa vale para o B, né? Se é do tipo B, tem o anti-A. E aqui, né, para quem é AB,
como é que funciona? Não tem nenhum anticorpo, né? Porque qual sentido teria, né, da gente ter anti-A ou anti-B, sendo que a gente tem as duas proteínas aqui na hemácia, né? Não faria muito sentido, daria ruim. Agora aqui no O, percebam que tem anti-A e anti-B. E a gente vai seguir para a próxima imagem, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Vamos olhar aqui primeiro o AB. O AB está apontando para quem? Para ele mesmo, né? Isso aqui falando de questões de transfusão sanguínea. Então, se ele está apontando para ele mesmo, ele só pode doar para ele mesmo. Vamos olhar o A? O A está apontando para quem? O A está apontando para AB e para ele mesmo. Ou seja, ele pode doar para AB e pode doar para ele mesmo. O B está apontando para o AB e para ele mesmo. Então, ele pode doar para AB e para ele mesmo. Agora vejam o que acontece aqui. O O, ele pode doar para AB, o O pode doar para A, o O pode doar para B. Ou seja, ele pode doar para todo mundo, mas ele só recebe dele mesmo. E o AB, ele recebe de todo mundo, certo? Então é por isso que o AB ele é conhecido como o receptor universal e o O é conhecido como doador universal, justamente por isso. Vamos ver esse exemplo aqui. A gente tem um pai, que o tipo sanguíneo dele é o A, e uma mãe, que o tipo sanguíneo é o O. E aqui a gente tem a informação que o filho tem o tipo sanguíneo O. Então, os alelos do pai pode ser Izão-Azão, Izão-Azão, ou então Izão-Azão, Izinho. Lembra da questão da dominância, né? Do IA e do IB em relação ao Izinho. E a mãe, que é do tipo O, só pode ter esse tipo de alelo aqui, Izinho, Izinho. Então, se o filho é O, o alelo dele vai ser igual a esse aqui, Izinho, Izinho, certo? Então, o que a gente pode deduzir é que o pai doou esse Izinho e a mãe doou um Izinho, fazendo com que o filho fosse Izinho, Izinho, ou seja, do tipo O, certo? Agora falando sobre o sistema RH. Aqui eu coloquei uma observação que é a seguinte: o Rzão é dominante em relação a Rzinho. Lembra lá daquele exemplo do Azão, 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 Azinho e Azinho, Azinho? Aqui é basicamente funciona do mesmo jeito. Então, se a gente tem o Rzão, Rzão, né, em homozigose, ou seja, dominante, a gente tem o RH positivo. Se a gente tem o Rzão, Rzinho, né, que é o nosso heterozigoto, a gente também tem o RH positivo por questão da dominância que eu falei, né? O Rzão é dominante em relação ao Rzinho. E aqui, né, que é o nosso caso de homozigose, né, recessivo, a gente tem o Rzinho, Rzinho, né, que fica com o RH negativo. Agora aqui eu coloquei essa tabela, né, para vocês entenderem mais uma questão. Fator RH positivo, ele doa para quem é de fator RH positivo. E o fator RH negativo doa para positivo e para negativo também. Isso aqui é importante porque, antes de saberem do sistema RH, né, ainda dava ruim na questão da transfusão sanguínea, por mais que estivessem doando para o tipo sanguíneo certo, né? Por quê? Porque o fator RH, ele interfere nisso. Então, vamos pegar aqui um exemplo, né, do A positivo. O A positivo, ele pode doar para A positivo e para AB positivo. Certo? Estão vendo que aqui ele só doa para quem é positivo. Estão vendo? E aqui, né, o A negativo, ele pode doar tanto para o A positivo quanto para o A negativo, quanto para o AB positivo e o AB negativo também, porque lembra que o negativo doa para positivo e para negativo, certo? Então aqui vamos olhar essa outra coluna aqui. De quem que o A positivo pode receber? O A positivo pode receber do A positivo e do A negativo, do O positivo e do O negativo. Agora vamos olhar aqui essa parte. Vocês lembram que eu falei, né, que o O ele é o doador universal
mas que ele só recebe de O. Vamos olhar aqui o caso do O negativo. O O negativo, ele pode doar para todos os tipos, né, sanguíneo, todos esses aqui, sem exceção, porque ele tem o fator RH negativo, e o negativo pode doar tanto para positivo quanto para negativo, lembrando mais uma vez. Mas ele só pode receber de quem? De O negativo, porque o O só recebe de O. Então é isso, pessoal. Eu queria fazer essa revisão aqui, né, mais geral com vocês para nossa última atividade. E qualquer dúvida, vocês podem estar perguntando nos comentários, que a gente vai estar respondendo vocês com o maior prazer. Então é isso. Muito obrigada!